Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 11. Quem achar, glorifica o Senhor, mantenha a sua Bíblia aberta. 1 Samuel 11, se você está com a sua Bíblia, o irmão do lado não está, se puder ajudar ele a abrir, ler. Todos encontraram o primeiro livro de Samuel, lembrando que Samuel não é uma carta, então não é 1 Samuel, mas primeiro livro de Samuel, capítulo de número 11, a partir do verso 1, a palavra diz assim: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo o Israel. Vamos ler verso 2 de novo. Diz assim: Porém Naás, amonita, lhes disse: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo o Israel. Senhor, obrigado por esta manhã, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra, Senhor. O Senhor falou de uma forma sobrenatural comigo, Senhor, diante dessa palavra, e há a certeza no meu coração que o Senhor quer falar com a Tua igreja. O Senhor me dá a condição de trazer. Eu sei que há membros agora online, sei que há pessoas nos assistem de outros cantos, e pessoas vieram para a Tua casa para Te ouvir. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, nada atrapalha aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio. Fala com a Tua igreja, Pai, desperta-nos, abra os nossos olhos, abra a nossa visão, sopra sobre nós o vento do Teu Espírito nesta manhã, e daremos ao Senhor toda a honra, glória e adoração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero ministrar nessa manhã sobre o tema como recuperar a visão. Como recuperar a visão. Desde criança, cada um de nós tem um sonho, um objetivo de vida. Existem crianças, por exemplo, que o menino, ele deseja ser jogador de futebol. Quem aqui desejou ser jogador de futebol? Levanta a mão. Ah lá, um monte. Tem pessoas que desejaram ser piloto de avião, piloto de Fórmula 1, piloto de moto, determinada situação, médico, advogado, ou qualquer outra profissão, caminhoneiro, mecânico. Quando nós éramos criança, cada um de nós já tínhamos um ideal, um sonho, algo que nós queríamos ser. As mulheres, desde criança, normalmente, já começam a brincar de cuidar da casa, de família, né? Você vê mulheres que já pegam menininhas, que já tem lá as coisinhas de casa e de lavar louça, e a mãe já coloca ali aqueles brinquedos, e a criança já começa a lavar louça, começa a brincar, já começa a brincar de ser médica, né? Coloca aquilo, como é que chama? Estetoscópio? Como é que é? Coloca aquilo no ouvido e coloca lá no coraçãozinho da boneca, coloca no coração da cachorra, da gata, e já vai imaginando, né, ser uma veterinária e ser alguma coisa. Tem algumas que já têm o dom da advocacia, né, já pleiteia a briga de casa e já defende a mãe, o pai, o gato, o cachorro. E você vê na criança, desde pequena, um instinto para alguma coisa, uma visão, um desejo de ser alguém. Desde criança nós crescemos vislumbrando, por exemplo, fazer 18 anos. Quem não, quando chegou a uma fase, sonhava em tirar carta, sonhava em fazer 18 anos, sonhava em ir para a faculdade, sonhava em comprar o primeiro moto, o primeiro carro, e lavava, ilustrava, encerava, fazia carinho, acordava de madrugada para ver se estava viva, né?
Tem gente que é assim, compra a moto, o carro vai lá, acorda de madrugada, deixa eu ver se ela está respirando. E todo esse sonho, o plano, o sonho da casa, o sonho da família, o planejamento sobre o futuro, todos nós passamos por isso. Mas durante a nossa caminhada na vida, muitas mudanças acontecem. Muitas coisas acabam acontecendo de forma que nós não imaginamos. Muitas vezes percas familiares. Talvez você perdeu o pai, a mãe, o filho, um irmão, um amigo em que você amava. Muitas vezes uma enfermidade que bate a porta, muitas vezes uma decepção financeira, sonhos que são frustrados, situações que acontecem durante a vida que roubam a nossa alegria, roubam a visão, roubam a esperança de futuro. Existem pessoas que tinham, por exemplo, um grande talento durante a infância, durante a adolescência, durante o início da vida adulta, o início de família, o início de profissão, o início de ministério, mas situações aconteceram durante a caminhada e que fizeram você perder esta esperança, perder esta alegria, perder o sonho, perder a visão sobre o seu amanhã. Situações que interromperam aquela visão que você tinha, aquele sonho que você tinha. E nesta manhã eu quero falar com você sobre o tema como recuperar a visão. Como recuperar a visão. E eu não estou falando, preste atenção nisso, eu não estou falando de você voltar a ter os mesmos pensamentos que você tinha quando era criança, você desejar as mesmas coisas que você tinha no tempo da adolescência. Não, preste atenção. A palavra do apóstolo Paulo, ele diz: quando eu era menino, eu pensava como um menino, eu falava como um menino, mas agora que eu cheguei a ser homem, eu preciso viver uma vida madura, eu preciso me posicionar como homem, eu preciso falar como homem, eu preciso agir como homem. Eu não estou falando você a voltar a ser uma criança e a desejar as coisas que um dia você desejou, mas preste atenção, há uma visão de Deus para cada um de nós, há uma visão que Deus tem a realizar na sua vida, há um plano de Deus para você, há um propósito de Deus para a tua casa, há algo para o teu casamento, há algo para a tua família, há algo que um dia Deus colocou no teu coração, que é de Deus para você, mas muitas vezes o inimigo se posicionou, bateu a tua porta, a enfermidade veio, situações na família bateram sobre a sua casa, e hoje você já não tem mais esta visão, você já não tem mais essa esperança, você já não tem mais essa expectativa sobre o seu amanhã. Um dia você foi alguém alegre, hoje não tem alegria no seu rosto. Um dia você foi um sonhador, uma pessoa que vivia sonhando. José era um jovem sonhador, e os irmãos, quando viam ele revela um sonho aos irmãos, os irmãos zombavam dele dizendo: eis aí o sonhador, eis aí aquele que fica achando que vai ser coisas que nunca vai ser. Talvez você seja ou foi um sonhador, alguém que tem ou tinha muitos planos, muitos sonhos, mas lembrando então, a vida fez que você perdesse tudo isso. Deixa eu explicar a você o que está acontecendo no texto que nós acabamos de ler. O texto diz que Naás invade Jabes de Gileade. Um povo invade um outro povo. Naás aqui significa o inimigo, Jabes de Gileade significa que o povo de Deus. Então preste atenção, quando eu falar a palavra Naás, você pode conjecturar contra o inimigo, contra Satanás, contra situações que se levantam contra nós. Quando eu falar Jabes de Gileade, significa nós, o povo de Deus, o povo de Israel. O povo diz que Naás se posiciona, sitia, ele toma posse, ele entra nas terras do povo de Jabes de Gileade, e o povo era maior do que Jabes de Gileade. Então este povo fica com medo, vem uma afronta, e eles poderiam matar todo o povo, eles poderiam tomá-los como escravo. Então o povo de Deus, de Jabes de Gileade, fica com medo da afronta. Imagine alguém entrar dentro da tua casa, sentar no seu quarto, sentar na sua sala, sentar na sua cozinha, tomar posse daquilo ali. Eles queriam reivindicar para si a terra e o povo, porque nessas épocas se fazia o povo como escravo, tomava-se mulheres, tomava-se filhos, e fazia o povo que servisse a eles. Então este povo de Naás entra para tomar posse da terra.
agora eu quero pedir algo aqui, eu quero fazer algo diferente. Eu quero chamar alguns irmãos para serem voluntários aqui, para me ajudar a explicar a você o que está acontecendo. Pastor Paulo está aí? Está lá para o fundo. Então eu quero chamar 3 irmãos. Ah lá, vem cá, Varão, vem cá. Isso, Pastor Paulo. Vem cá, Cleito, você também. Mais dois, quem quiser vir. Davi, olha lá, já pegaram o Davi. Davi, e o cavalo é alto, vem cá. Esse, vem cá. Pronto. Aqui em cima, vem cá. Isso, traz um microfone para cada um. Brincadeira, vem cá. Não é bullying, mas eu quero pôr o pastor Paulo, que é mais baixinho, para cá. Obrigado. Fica aqui, isso. Vocês 3 ficam aqui. O pastor Paulo significa o homem de Deus. Tá vendo como eu te honrei, né? Pastor Paulo significa o povo de Deus. E esses irmãos, eu não estou chamando vocês de endemoniado. Vocês significam o povo que vem afrontar Naás. O pastor Paulo está sozinho. Eles estão em maior número, maior quantidade. Eles são maiores que o pastor Paulo, ok? Isso tipifica a afronta que eles fazem sobre o povo. Agora, leia comigo, por favor, podem ficar aqui, irmãos. Leia comigo, por favor, o verso 1 e 2, para você entender. 1 Samuel 11, do 1 e 2, diz assim: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes de Gileade a Naás: faze aliança conosco. Pastor Paulo, fala assim para eles: olha, façam uma aliança comigo. Faça uma aliança comigo. Segura aí, Davi. Porém Naás, amonita, lhes disse, com esta condição. Com essa condição. Ixi, tô sem óculos. Farei aliança com vocês. Farei aliança com vocês. Que a todos vocês. Que a todos vocês. Eu arranque o olho direito. O olho direito. E assim. Eu ponha vergonha. Sobre vocês. Deixa eu explicar aqui o que está acontecendo. O povo de Deus foi sitiado a sua terra. Um povo chega. Este povo diz assim: olha, faça uma aliança comigo e eu servirei vocês. Eles já estavam se entregando. Estava dizendo assim: nós seremos agora seus escravos, façam uma aliança conosco. Mas agora este povo diz assim: eu faço sim essa aliança, mas para isso eu preciso arrancar o olho direito de todos vocês. Então entenderam? Foi desenhado. A aliança só aconteceria se todos os homens e mulheres tivessem os seus olhos arrancados. Dê uma salva de palmas a esses dois irmãos. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Deixa eu explicar a você. O que eu quero dizer com essa palavra? A resposta de Naás foi: eu faço uma aliança se eu arrancar de vocês o olho direito. Eu mandei uma foto aí, dá para projetar, amado? Deixa eu explicar a você por que Naás faz essa proposta. Apaga as luzes, por favor. Estende ela para mim. Um soldado, este povo era soldado. E um soldado, quando ia para a batalha, na mão esquerda ele carregava o seu escudo. Na mão direita ele carregava a sua espada. E eles faziam uma linha de batalha. Então, para se defender, todos se armavam e colocavam na esquerda o escudo. E quando todos se defendiam, eles colocavam o escudo ao olho esquerdo e sobrava somente o olho direito. Então preste atenção no que este homem está dizendo: eu faço uma aliança com vocês, mas eu não vou matar vocês, eu só quero o olho direito. Lembre-se da mensagem, pode deixar essa imagem por um tempo. Lembrem-se da mensagem desta manhã, pode acender para mim, por favor. Como recuperar a visão. A pessoa mais pobre do mundo não é alguém sem dinheiro, é alguém sem visão. A pessoa mais pobre do mundo não é alguém que não tem saldo na sua conta bancária, é alguém que não acredita mais no seu amanhã, é alguém que não acredita mais no seu futuro, é alguém que não tem mais esperança sobre aquilo que Deus pode fazer no seu amanhã. Então preste atenção, Satanás não vem para roubar, não vem para dizer eu vou te matar, ele vem para dizer a este povo: eu quero o seu olho direito.
Porque sem o olho direito não há esperança. Onde não há visão, não há progresso. Repita assim para a pessoa que está do seu lado: onde não há visão, não há progresso. Quem não olha para frente, quem não tem expectativa do amanhã, quem não tem expectativa de futuro, não vai a lugar nenhum. Onde não há visão, não há futuro. Pessoas que foram feridas por determinadas situações, ou que talvez nunca conseguiram olhar para o amanhã e ter esperança de algo. Existem pessoas que nasceram talvez em uma família sem condição, sem estrutura paterna, materna, física, mental, emocional. Então a pessoa não tem expectativa de um amanhã melhor. Ela olha para as pessoas ao seu lado e diz: com todos dá certo, mas comigo não. Com todos vai, mas comigo nunca. Ela se sente a ovelha negra, ela se sente a pessoa mais inferior da terra. Mas você precisa entender que isso é tudo que Satanás quer que você pense, isso é tudo que ele quer que você creia. Ele quer matar os seus sonhos, ele quer matar os seus planos. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você nessa manhã é: não perca a sua visão. Não perca a sua visão. Uma das maiores armas do inimigo contra nós para destruir a nossa vida é roubar a sua visão do amanhã. Preste atenção, ele poderia já chegar e passar a espada em todos, ele poderia já chegar e destruir as famílias, mas ele diz: eu faço uma aliança com vocês, eu faço um acordo, eu faço um trato com vocês, mas eu quero o olho direito de vocês, porque arrancando o olho direito desse povo, não tinha como eles atacarem, não tinha como eles se defenderem, não tinham como eles planejarem no dia de amanhã alguma coisa. Então muitas vezes o inimigo prepara situações como essa. Preste atenção, Naá significa serpente, e se nós lembrarmos, se nós trazermos a Gênesis, a palavra diz que Adão e Eva foram enganados por uma serpente. Eu quero dizer, a serpente continua tentando roubar aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Existem muitas serpentes aí fora fazendo propostas a mim e a você. Por favor, entenda isso. Muitos aqui precisam, talvez estejam recebendo propostas, tentações, planos, desejos, acordos, mas entenda, serpentes que se posicionam, muitas vezes dão um tapinha nas suas costas e por trás estão tramando contra você. Talvez você conheça alguém que tinha sonhos, tinha planos, tinha visão, tinha futuro, mas hoje não tem esperança. Pastor, o meu casamento não vai, não acredito mais. A minha família, pastor, eu não tenho mais esperança. Foram anos de cansaço, mas por quê? Porque não tem visão de amanhã. Veja uma família prosperando, presta atenção nisso. Veja uma família prosperando, veja uma família saudável, veja uma empresa bem-sucedida, veja uma igreja próspera, saudável, e veja, existe visão de Deus sobre eles. Olhe, repare uma família próspera, repare um ambiente saudável, repare uma empresa que cresce, repare um ministério abençoado, repare, existe uma visão para eles. Veja uma família destruída, veja um lar dividido, veja uma vida sem frutos. Pessoa, há anos que a vida não muda, o casamento não muda, situações são as mesmas, entra ano e sai ano. Repare, não existe uma visão sobre o amanhã. Eu não vim aqui te acusar, mas eu vim aqui esclarecer a você. Talvez você não saiba, você está vivo, está feliz por isso, mas talvez você já fez um acordo e entregou a sua visão. Talvez você já fez um acordo e entregou os seus sonhos. Talvez Satanás conseguiu matar aquilo que um dia Deus colocou em seu coração. A esperança, o sonho, a visão, o propósito, o futuro. Se alguém chegar em você, eu te aconselho também a não contar a qualquer um, mas se alguém chegar a você e talvez dissesse assim: quais são os seus sonhos para 2026? Quais são os seus planos para 2026? Quais são os seus planos para daqui 5 anos? Você quer ter filho? Talvez você não tenha nenhum, talvez você queira ter mais. Mas ele diz: não sei, tanto faz. Como faz? Tanto faz, ter filho, tanto faz. Não pode ser tanto faz.
Você quer comprar uma casa? Então, quando der, se Deus quiser, um dia vai dar certo, quem sabe, talvez. Quem sabe o governo prepara alguma coisa para mim, quem sabe, não sei. Quando será o tempo da colheita na sua vida? Quando será que Deus vai olhar dos céus e dizer, você tem semeado, agora chegou o tempo da colheita? Marcos 4, 26 ao 29, nós estamos trabalhando o tempo de semear. O reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra, ele dorme, acorda, e a semente vai crescendo, primeiro a erva, depois na espiga, depois o fruto. Então você lançou a semente, você semeou, você acreditou, você desejou que aquilo nascesse, e aí você segue a tua vida, e de repente você chega e o fruto está pronto. É o tempo da colheita, é o tempo de desfrutar daquilo que Deus tem na tua vida. Então preste atenção nisso. Quem sabe esse seja o ano dos seus filhos nascer, quem sabe esse seja o ano de você engravidar, quem sabe seja o ano de você comprar a sua casa, quem sabe seja o ano de você fazer um curso novo, quem sabe seja o ano de você começar a servir como voluntário no ministério, quem sabe seja o ano de você se tornar pastor, quem sabe seja o ano de você cooperar para algo, quem sabe o que Deus tem a fazer na nossa vida, mas quais são os seus sonhos, qual que é a tua visão? Pastor, é que, não pastor, você não está entendendo, eu já estou com 40, 50, 60, 70, e eu já não sou o mesmo menino, e eu já não tenho mais essa inocência que eu tinha. Pastor, muitas pessoas já me machucaram, muitas pessoas já me feriram, e durante a caminhada, irmãos, quando eu me tornei pastor, eu tive uma decepção. Ontem falando com um pastor, e nós não somos melhores do que os outros, mas ontem falando com o pastor, ele disse, pastor, como que as coisas estão feias por aí, como que dentro da igreja existem pessoas estranhas, pastores, líderes, direção. E aí eu falei sobre dentro da igreja, imagina o que acontece aí fora. Como que as coisas estão perdidas. Então, quando eu me tornei pastor, e eu achava, por exemplo, quem dera, se quando você se torna pastor, você não peca mais, você não pensa mais uma coisa que não deva. Eu creio que quando você recebe o óleo sobre a sua cabeça, há uma unção derramada. Eu creio que Deus cuida de você, eu creio que o Espírito Santo cuida de você de uma forma sobrenatural. A palavra de Deus diz que a irmã de Moisés se posicionou contra ele, então Moisés era manso, não fazia nada, mas Deus cuidava de Moisés. Eu creio que Deus cuida do homem e da mulher de Deus de uma forma diferente. Eu creio que Deus tem um propósito, então Ele precisa cuidar dos seus. Mas preste atenção, eu tive uma decepção, porque muitas coisas estão sendo feitas de comércio, com segundas intenções, dentro da igreja, pessoas que têm motivações erradas. Mas eu quero dizer a você, você acredita em Deus? Você acredita que o céu existe? Você acredita que o inferno existe? Acredita que há um propósito de Deus para a tua vida? Acredita que há um ministério sobre você, há um chamado para você? Então eu quero dizer a você, não há desculpa. Não existe desculpa. Podem fazer o que quiser, assim como Deus chamou Noé, que o Senhor olhe para mim, que o Senhor olhe para você, que o Senhor olhe para esta igreja, ainda que toda a terra se corrompa, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Pastor, mas eu já perdi a esperança, eu quero dizer a você, o inimigo não pode tirar a sua visão, se você não permitir. O inimigo, Satanás, não pode roubar a sua alegria, a sua visão, a sua esperança, se você não permitir. O que ele diz ao povo? Eles poderiam arrancar a força, o número era maior, o povo já estava tomado, senão eles não precisariam dizer, olha, nós te serviremos, faça uma aliança conosco. Se eles fossem em maior quantidade, em maior força, eles diriam, saiam da nossa terra que isso aqui é nosso. Como eles eram menor e as suas condições eram menores, eles tentaram fazer um acordo, dizendo, nós te serviremos se vocês fizerem um acordo. Ao invés de Naás os matar, eles pediram, então nos deem a sua visão. Então preste atenção, o inimigo não pode roubar a sua visão, se você não permitir. Segundo ponto, não faça alianças com o inimigo. Não faça alianças com o inimigo. Uma das coisas mais poderosas da vida são as alianças que nós fazemos.
Uma decisão que você toma, um anel que você coloca no dedo. Coloquei, que dia que foi, amor? Dia 17 de dezembro de 2011. Vocês já pegaram, né? Ela guarda agora, agora né, a gente está guardando essas datas, né? Dia 24, né, amor? Você me falou ontem, faz aniversário de namoro, né? Tem tudo isso, né, querido? Você também tem? Tem de casamento e de namoro, é bênção. Então, você coloca uma aliança no dedo. Um dia, você toma uma decisão de colocar uma aliança. E uma vida, você fica com a mesma pessoa por causa de uma aliança. Você faz uma sociedade no seu trabalho. Você começa uma vida com uma pessoa. Você reparte as suas finanças com uma pessoa. Você cria uma amizade. Você abre o seu coração para uma pessoa. Você compartilha algo com uma pessoa. Então preste atenção. Não faça alianças com o inimigo. Quando os filisteus pegaram Sansão, lembra da história de Sansão e Dalila? Quando eles pegaram Sansão, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Arrancar os olhos de Sansão. Mas pastor, como que eles fizeram isso? Como que eles conseguiram? Porque Sansão fez aliança com Dalila. Eu quero dizer a você, homem, não faça alianças com Dalila. Cuidado com as Dalilas que batem a sua porta. Cuidado com as propostas que você recebe, mulher e homem. A Dalila significa o pecado, a Dalila significa o homem e a mulher que não vem de Deus, mas quer roubar aquilo que Deus tem na sua vida. Solteiros, casados, jovens, empresários, líderes, não façam alianças com o inimigo. Ele pediu, vamos fazer uma aliança? Eu arranco o olho de vocês, olha como parece bom, eu nem vou matar, eu só quero o olho. Parece a proposta muito boa, mas eu quero dizer a você, lute pela sua visão, lute pelos seus sonhos, lute por aquilo que Deus tem para a sua vida. Terceiro ponto é, se você não se entregar, Deus lhe dará livramento. Você pode repetir isso comigo? Se eu não me entregar, Deus me dará livramento. Por favor, projete para mim o verso 3. A palavra diz assim: então os anciãos de Jabes lhe disseram, deixa-nos por 7 dias, quantos dias? Você pode ler comigo? Para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul, que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira, e tomou uma junta de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo, qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só. Verso 8, e contou-os em Bezé, que houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram, assim direis aos homens de Jabes Gileade, amanhã em aquecendo o sol vos virá livramento. Preste atenção nisso. Amanhã em aquecendo o sol vos virá livramento. Vindo pois os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. Deixa eu explicar aqui, eu já continuo. O povo de Jabes disse assim, nós não vamos fazer aliança com vocês, mas vamos fazer o seguinte, me dê 7 dias. Se em 7 dias ninguém me der livramento, se em 7 dias o Senhor não fazer nada, se em 7 dias ninguém fazer nada, então nós faremos essa aliança. Você pode arrancar os nossos olhos e nós serviremos a vocês. A palavra do Senhor diz que essa notícia chega a todo Israel, e todo Israel chora, se lamenta, se prostra. Mas Deus levanta um homem, repita assim, um homem.
Deus levanta um homem chamado Saul. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor se apodera dele, e então ele não aceita. E o que ele faz? Ele corta juntas de bois, pedaços de bois, e envia todo Israel, dizendo: eu preciso de homens. E o texto diz: contou-os em Bezeque, houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. O que ele estava querendo dizer? Quando ele envia esses homens, ele está dando um sinal de urgência. Eu preciso de um exército que se posicione, para que se levante, que nós livremos o nosso povo. E aí então chega essa palavra o povo de Jabes de Gileade, dizendo: amanhã nós iremos até vocês, e preste atenção, quando o sol se aquecer, vocês já terão tido um grande livramento. E anunciando-os aos homens de Jabes, se alegraram. Verso 10: e os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós sairemos a vós, então vocês podem fazer conosco o que vos bem parecer aos olhos. Ele estava dizendo: olha, nós não temos nada que fazer, amanhã nós nos entregamos a você. Verso 11: e sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, na madrugada, e feriram aos amonitas até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, de modo que não ficaram 2 deles juntos. Todo o povo foi disperso, todo o povo foi destruído. Preste atenção nisso, guarde essa palavra em nome de Jesus. Não faça alianças com o inimigo. Se você não se entregar, Deus lhe dará livramentos. Talvez o inimigo tenha batido com propostas à tua porta, situações tenham te causado medo, mas esse homem de Deus diz: me dá 7 dias, me dá 7 dias, e se ninguém nos livrar, nós nos entregaremos a você. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus se apossou de um homem. Então preste atenção, Saul no capítulo 10 tinha se tornado rei, agora Deus, então o Espírito Santo toma conta dele, ele se posiciona e vence a sua primeira batalha como rei. Querido, tem algo que Deus quer fazer na vida do seu irmão. Ele vai usar o seu irmão para te abençoar, ele quer honrar o seu irmão para cuidar de você. Tem algo que Deus quer fazer através de você para abençoar o seu irmão. Então preste atenção nisso, não se entregue, não desista. Pastor, eu não tenho condição, pastor, eu não sei o que fazer, pastor, eu preciso de um escape. Creia no Senhor, batalhe, não entregue a sua visão, espere no Senhor, que há livramento de Deus para a tua vida. Eu quero profetizar isso para a sua vida em nome de Jesus. Há livramento de Deus para a tua casa, há livramento de Deus para a tua empresa, há livramento de Deus para o teu trabalho. Ainda que pareça que portas tenham se fechado, ainda que pareça que cercos tenham se fechado, não desista daquilo que Deus tem para você. Não se entregue ao inimigo em nome de Jesus. Muitas vezes a afronta é grande, as forças são poucas, dá vontade de parar, dá vontade de desistir, mas ele disse, olha, ele não tinha força, ele disse, olha, me dá 7 dias, se ninguém, ele não tinha nem a quem recorrer, ele via a mensagem ao seu povo, dizendo, alguém pode fazer alguma coisa por mim? Todo Israel se prostra e chora, mas Deus levanta um homem, com sangue nos olhos, com sangue de justiça. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles verão a Deus. Há homens e mulheres aí fora com sede de justiça. Nós vemos um país, um Brasil corrompido, mas há homens e mulheres com sede de justiça. Então Deus levanta Saul, ele corta os bois no meio e envia um recado: eu preciso de homens que se posicionem, nós vamos defender esse povo. Eu quero dizer em nome de Jesus, Deus há de preparar homens, mulheres, situações, escape, livramento sobre a tua vida. Portas que têm se fechado, o Senhor há de abrir em nome de Jesus. Os sonhos que morreram, o Senhor traz de volta nesta manhã em nome de Jesus. Eu quero chamar o louvor, por favor. Quero pedir que você que pode, fique de pé. Durante essa semana eu estava no meu momento com Deus, e Deus foi me conduzindo sobre visão, sobre direção, e de repente, essa palavra que eu tive contato no final do mês passado,
E ela explodiu no meu coração de uma forma que é só Deus quem pode fazer. Então eu quero deixar essa palavra em seu coração. Como recuperar a visão? Talvez você foi ferido por situações durante a sua caminhada. O ano de 2026 já começou e talvez você não tenha uma expectativa sobre o que vai acontecer. Talvez você viva dizendo: deixa a vida me levar, vamos ver no que vai dar. Pastor, eu já fiz tantos planos durante a vida, durante os meus anos, e as coisas não deram certo. Mas eu também já ouvi homens e mulheres chegando na fase da aposentadoria, chegando na terceira idade, dizendo: eu estou vivendo os melhores anos da minha vida. Eu estou vivendo os melhores anos da minha vida na presença do Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Há um tempo de plantio para esse ano, mas há também um tempo de colheita. Se você tem sido fiel ao Senhor, não perca a sua visão, não roube aquilo que Deus colocou em seu coração. Não deixe que o inimigo faça você desistir. Não entregue. Não faça alianças com o inimigo. Muitas vezes ele não vem com uma proposta para te matar. Não é uma proposta de morte. Ele diz assim: olha, só me dê o olho de vocês. Olha comigo. Olha comigo, por favor, o verso de número 2. Que diz assim: porém Naás, amonita, lhes disse: com esta condição eu farei aliança com vocês, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta. Em algumas traduções diz humilhação. Façam isso, e assim terá humilhação sobre todo Israel. Israel é a tua casa, é o povo de Deus. Às vezes a gente acha que o inimigo ele quer só matar, mas muitas vezes não é para matar você, porque tem um tempo de Deus para a sua vida aqui. É Deus quem permite você viver ou morrer, mas Ele quer trazer vergonha, humilhação à tua casa, humilhação ao teu marido, humilhação à tua esposa, humilhação aos teus filhos. Então eu quero dizer a você: não entregue a sua visão, não negocie, não faça alianças com o inimigo. Se você não se entregar, Deus lhe dará livramentos em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Eu convido você a falar com o Senhor aí no seu lugar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Segura para mim. Temos um ano inteiro pela frente. 2026 se inicia e há muito de Deus a ser realizado na nossa vida. Há muito de Deus, muitos lugares que Ele quer que nós estejamos, muitas vidas que nós alcancemos, que nós sejamos um instrumento de Deus, que nós desfrutemos
de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas preste atenção, nós temos também um adversário que bate a nossa porta, tentando roubar aquilo que o Senhor semeou na nossa vida, tentando roubar aquilo que Deus tem para que nós vivamos. Talvez você olhe para a sua vida e você diga: pastor, eu não sei como vai ser o meu ano, eu nem sei o que eu quero para o meu ano. Pastor, eu não consigo ter uma visão, eu não consigo ter alegria, eu não consigo ter esperança. Pastor, eu preciso tomar decisões e não sei o que fazer. Eu preciso da direção do Senhor. Então eu quero convidar você. Essa palavra se falou contigo. Você que precisa tomar decisões. Você que tem sido oprimido, o inimigo batido na tua porta, propostas que você não vê escape, livramento, solução, não sabe o que fazer. Convido você a sair do seu lugar e vir aqui ao teu altar do Senhor. Estão sensíveis para ouvir. Venha até Ele e dizer: Senhor, abre os meus olhos, Senhor. Senhor, abre os meus olhos, abre os meus olhos. Eu preciso tomar decisões, Senhor. Eu preciso de direção. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que homens se levantem. Eu preciso, Senhor. Eu preciso que o Espírito do Senhor venha me socorrer. Dono do poder e da glória, aqui, Senhor, está o teu povo, a tua igreja, Senhor, diante do teu altar. Vidas, Senhor, que estão depositando na tua presença, Senhor, os teus sonhos. Talvez, Senhor, por algum motivo, ó Pai, no meio da caminhada se perdeu este sonho. Talvez, Senhor, nesta manhã, está querendo que o Senhor aviva, renova, Senhor, estes sonhos no coração, Senhor, daquele que está aqui nesta manhã. Que o Senhor traz de volta, Senhor, a alegria, a certeza daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor já falou, daquilo que o Senhor já preparou, Senhor. Aquilo que o Senhor já mostrou no coração dos teus servos, ó Pai. Não deixe, Senhor, que nada, não deixe que o inimigo tire do coração aquilo que o Senhor já colocou, ó Pai. Aquilo que o Senhor já, Senhor, mostrou. Porque aquilo que o Senhor decretou, Pai, o inimigo não tira. Muitas vezes, Senhor, nós desistimos na caminhada, mas aquilo que o Senhor promete, aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Assim como o Senhor cumpriu na vida de José. O Senhor deu sonhos a ele, ó Pai, mas ele passou por caminhos difíceis, Pai, mas se cumpriu os propósitos do Senhor. Assim o Senhor é na nossa vida. Assim o Senhor é na nossa vida. E ele permaneceu fiel diante de Ti. Em nome de Jesus, Pai, renova os sonhos, renova a alegria,
Renova, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, em nome de Jesus. Afasta, Senhor, de cada um de nós tudo aquilo que não provém de Ti, toda palavra contrária, todo sentimento contrário, sentimento de derrota, de fracasso, em nome de Jesus. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Nós não aceitamos, Pai, isso na nossa vida, porque a Tua palavra diz que em Ti somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui diferente, ó Pai, com a certeza da nossa vitória, que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é justo. Ah, Jesus, não há outro Deus igual a Ti, não há outro Deus igual a Ti. Tu és o Deus verdadeiro. O Senhor se faz presente aqui. O Senhor está olhando para cada um de nós, para aquilo que está no nosso coração. O Senhor esquadrinha os nossos corações. O Senhor, Pai, ora pelos nossos pensamentos, aquilo que está no nosso pensamento, e tudo aquilo, Senhor, que não Te agrada, tudo aquilo que não está escrito na Tua palavra, o Senhor não aceita, porque o Senhor é o Deus de uma palavra só. O Senhor é o Deus de uma palavra só. A Tua palavra, Senhor, pode passar gerações, mas ela não muda. O Senhor não muda. Tu és o Deus, Senhor, que cumpre as Tuas promessas. Tu és o Deus, Senhor, que cumpre a Tua palavra. Em nome de Jesus, que assim seja na nossa vida, Pai. Que nenhum mal, nada que o inimigo levante contra nossa vida, que venha tentar para que nós venhamos desviar daquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Que nós possamos ter a certeza que o Senhor, Pai, está fazendo, o Senhor está cuidando, independente da circunstância que estamos vivendo, independente da situação, Pai, o Senhor está no controle de todas as coisas. E no final, Senhor, a vitória. E no final, Senhor, a promessa. No final, Senhor, a regozijo. No final, Senhor, o Senhor vai, Senhor, derramar a Sua graça sobre os Teus servos, sobre os Teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelos cuidados, pelo livramento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, Pai, o Senhor nos chamou. Mesmo assim, Senhor, o Senhor sabia que nós iríamos falhar. O Senhor sabia que muitas vezes nós iríamos desistir. O Senhor sabia que nós iríamos, Senhor Jesus, olhar para trás, mas o Senhor nos chamou e nos escolheu. Confiou, Senhor, aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor que é derramado todos os dias sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo cuidado de cada casa, de cada família representada. Obrigada, Senhor, pelo Teu poder, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua graça. Em nome de Jesus, Pai. Visita cada um nesta manhã, Pai. Som dos nossos corações. Tira a tristeza, tira a angústia, tira o medo, a depressão. Senhor, tira do meio de nós. Tira, Senhor, qualquer tipo de incredulidade, de vazio espiritual. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora, neste lugar, mas que prevaleça sobre cada um de nós a Tua vontade, o Teu querer, porque a Tua vontade é boa, perfeita e é agradável. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Espero que você tenha compreendido essa palavra, que nós saiamos daqui com ela em nosso coração. Como recuperar a visão? Não perca aquilo que um dia Deus colocou no seu coração, independente do que você já tenha passado. Não faça alianças com o inimigo. Algumas áreas, algumas idades, algumas estações da nossa vida, nós somos mais tentados. Você que é solteiro, você que é jovem,
Você que talvez exerce algum cargo em determinado trabalho, você que tem um determinado trabalho, você que tem um determinado ministério, o diabo quer trazer vergonha sobre a sua vida. Ele quer que você caia, para que a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, aquilo que Deus confiou a você também seja destruído. Não faça alianças com o inimigo. E se você não se entregar, Deus lhe dará livramento. Amém. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela oportunidade que nós temos de estar aqui, por tudo que recebemos do Senhor nesta manhã. Como é bom estarmos na tua casa e na tua presença. Nos leva em paz e segurança para a nossa casa, para o nosso dia, para o nosso domingo. Permitindo, Senhor, à noite estaremos aqui. Permitindo, Senhor, durante toda a semana estaremos aqui na tua presença. Que o teu Espírito seja sobre nós. Eu creio que é o início de uma semana abençoadora na presença do Senhor, uma semana de palavra do Senhor. Homens e mulheres de Deus estarão aqui em nome do Senhor, entregando palavras, orações, que seja um tempo de transformação de vida, um tempo de alianças com o Senhor, um tempo de palavra e poder do Senhor sobre nós. Nos leve em paz e segurança para nossa casa, nos dê um domingo abençoado na tua presença. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vamos em paz, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.